Então, negada, vamos perder a esperança no futuro? Eu acho que dá para perder a esperança no futuro. Eu acho que hoje é um bom dia para perder a esperança no futuro. Pois bem, eu assisti há pouco tempo atrás um vídeo do TFM, uma horinha atrás, e é de um artigo do New York Times que ele inicialmente ele parece ser inofensivo, até tu começar a entender a ideia por trás desse artigo, a quantidade de mulher no Twitter falando bem desse artigo, e daí depois que cai a ficha tu vê o quanto esse negócio é absurdo. Então eu vou fazer antes, no começo, só uma introduçãozinha, tá? Para quem já conhece um pouco da legislação que existe na Europa, nos Estados Unidos e que começaram a querer implementar aqui no Brasil, basicamente é o seguinte: inicialmente, se tu fizesse sexo com uma mulher e tu tivesse intoxicado e ela também tivesse intoxicada, seja por causa de álcool ou algum outro tipo de droga, ela tem o direito de te acusar de estupro, tá? E é uma acusação séria, é um negócio que pode te colocar para prisão, é uma coisa que pode acabar com a tua vida. Foi assim que conseguiram condenar o Bill Cosby, tá? Essa lei já faz alguns anos já que existe. Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil às vezes tentam emplacar um cara nessa lei aí também. Depois disso, isso não foi suficiente, mas só para começar, essa lei já foi o suficiente para acabar com um bar de boates e de barzinhos, entendeu? Passando um pouco além disso, aí tem a questão do Me Too. O Me Too é basicamente o seguinte, é um contrato de escravidão do homem com a mulher, porque o Me Too ele é basicamente o seguinte, né? O que a Asia Argento e aquelas outras estrelas de Hollywood, que hoje em dia já estão tudo velhona e passada, resolveram fazer com caras com quem elas se relacionaram há 5, 10 anos atrás. Que no Me Too, basicamente a mulher ela dá consentimento pro cara para ter um relacionamento com ele, para fazer sexo com ele e tudo mais, só que depois de alguns anos, meses, anos, ela simplesmente fala: não, não, eu não consenti, aquilo foi estupro. Resumindo, basicamente é um atestado de escravidão pro homem. Tu teve um relacionamento com uma mulher, tu transou com ela alguma vez, tu tá correndo o risco de ir pra cadeia se os dois estiverem bêbados, se ela se arrepender de ter transado contigo no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no ano seguinte, ou até no caso da Asia Argento, se arrepender de ter namorado contigo durante alguns meses, é estupro. Tá entendendo? Então, prosseguindo, qual é o ponto desse artigo? Esse artigo ele conta a história de uma dessas guriazinha hipster aí de 30 anos, futuro velha solteira numa casa cheia de gatos, que basicamente ela fica pulando de pica em pica que ela conhece no Tinder, e daí no texto ela conta de um cara que pode ser que ele exista, pode ser que não exista, pode ser fictício. Ela simplesmente ela sai com um cuckzão uma ou duas vezes e o cara já tá bem treinado pro genocentrismo lá dos Estados Unidos. Tudo ele fica pedindo permissão. Para beijar ela, ele pede permissão. Para tirar a camisa dela, pede permissão. Para tirar o sutiã, pede permissão. Para sentar nessa posição, pede permissão. Tudo isso, entendeu? E daí a gente vai lendo a porcaria do artigo, tá chato pra caramba. Guria parece uma pessoa extremamente insegura e instável. Aí, porque ele fez tal manobrinha sexual meio nojenta, acho que ele ficou lambendo o sovaco dela, mas enfim, ela achou isso algo novo, isso chamou atenção e babá. Só que o moral da história é o seguinte: o cara saiu com ela uma ou duas vezes, e daí depois disso ele ghosteou ela. Ghosteou, simplesmente, não ligou pra ela no dia seguinte, ou na semana seguinte, não respondeu mensagens, não atendeu o telefone e tocou a vida dele. E daí no final do artigo, a mulher fala um negócio perigoso, que é a ideia que está sendo colocada online agora, que é o seguinte: o consentimento não é um contrato de continuação. O que quer dizer com isso? Quer dizer, o consentimento é aquele consentimento de que não, é para fazer tal ato sexual em determinado dia e tudo mais. Beleza, aí consente. Só que isso daí já ferraram, porque se um tá alcoolizado ou não, já pode dizer que não consentiu. Outra coisa que surgiu no Me Too é a ideia de que se o cara tem um status social, econômico acima da mulher, ele tá numa situação de poder acima dela, então ela não pode consentir. É basicamente
É meio que aquela ideia, eu acho que o Dom Sandro, o Willy Schaff, ele já falou que é aquela ideia do feminismo lá da década de 70, 60, que basicamente eles querem criminalizar o sexo homossexual, entendeu? O sexo entre homem e mulher. Mas aí continuando, então tem essa parte que estando alcoolizado, tu pode ser acusado de estupro. Se a mulher se arrepender de se relacionar contigo, ela pode te acusar de estupro, pode dizer que não consentiu. E daí, esse daqui do cara, basicamente é o seguinte: se tu ignora uma mulher, depois de já ter se relacionado com ela, nem que seja uma noite, isso pode ser considerado um tipo de abuso. Isso pode ser considerado um tipo de violência sexual, um estupro, tá? E assim, eu vou dizer uma coisa, em prática, nos Estados Unidos e na Europa, isso já está colocado em prática, só que em outros termos, tá? São casos do seguinte: o cara começa a sair com uma mulher, eles têm um relacionamento de alguns meses, um namoro curto, e daí não sei por que cargas d'água, porque talvez a mulher descobre que o cara tem bastante dinheiro, ou ela tá chegando na idade do desespero, lá depois dos 30, 35, e daí ela se relaciona com o cara já achando que o cara vai chamar ela pra morar junto ou pra se casar. E daí na hora que ela conversa com o cara e o cara fala que não quer morar junto, que não quer se casar, ou que não quer ter esse tipo de relacionamento com ela, a mulher dela pode muito bem ficar puta da cara e acusar o cara de estupro. Entendeu? Aquilo que eu falei, tem aquela primeira parte lá de, quando tá bêbado, os dois estão bêbados, pode ser uma acusação de estupro. Isso já foi colocado em prática várias vezes nas universidades. A novidade que surgiu depois, com o Me Too e tudo mais, é essa ideia de que não, tu pode remover o consentimento depois de meses, depois de anos, independente da situação, independente de estarem bêbados ou não, intoxicados ou não. Agora, isso já é um absurdo. E essa parte aí do remover o consentimento, isso já aconteceu com um conhecido meu de universidade. Que, aliás, era um conhecido bem cuck, bem feminista, só que é aquela coisa, o cara que se fazia de feminista para ficar passando a vara num monte de mulher. Uma dessas queria algo mais, além de só um relacionamento casual. Ele não deu um relacionamento casual para ela e ela acusou ele de estupro na universidade, entendeu? Não sei quais são as consequências, eu não era muito amigo do cara, liguei o foda-se, quando eu fiquei sabendo até fiquei rindo. Só que assim, esse artigo do New York Times, ele basicamente é uma reforçada dessa ideia. Que é o seguinte, tipo, tu vai se relacionar com a mulher, tu tem que se relacionar que nem um escravo. É escravidão masculina, tu tem que pedir permissão pra tudo e até mesmo pra sair do relacionamento, tu tem que pedir permissão pra ela, tu tem que pedir permissão pra dizer não. Tá entendendo o que é isso? Isso é escravidão, cara. Não tem outra definição além disso, tá ligado? Tipo, é aquela coisa assim. Como é que é aquela do inferno de Dante, né? Abandonem toda a esperança aqueles que passarem por essa porta. Tipo, a porta é a buceta da mulher, tá entendendo? Abandona toda a esperança. Tipo, tu não tem mais liberdade, entendeu? Magrão, tu saiu com essa guria essa noite, transou com ela, olha. Tu tá fudido, porque se tu, sei lá, era só pra molhar o pau aquela noite e pronto, ou não tá querendo ter um relacionamento agora, ou não tá querendo ter um relacionamento com essa guria. Entendeu? Sinceramente, é coisa que já aconteceu comigo dos dois lados. De sair às vezes com uma mulher e tipo, não, essa daqui é só para essa noite, essa bimbada e deu. Não vai ter nada além disso. Aliás, mulheres já fizeram isso comigo, entendeu? De sair uma, duas vezes e daí depois não responder mensagem, te bloquear e tudo mais. Só que olha, é aquela ideia hipócrita, né? Quando a mulher faz isso, ela está sendo forte e independente. Quando o homem faz isso, até uns poucos meses, até uns anos atrás, ok, beleza, os dois lados são independentes. Só que olha a ideia que estão passando agora. Que isso é um tipo de violência contra a mulher, esse tipo de violência sexual. Quando coloca sexo no meio, cara, vão querer colocar como violência sexual, vão querer colocar como assédio sexual, vão querer colocar como estupro. Já começaram essa ideia de que não existem níveis diferentes de violência sexual. Tudo é estupro automaticamente. Então, reforçando e concluindo, a ideia que está sendo colocada no New York Times, né, que é aquele poço de câncer agora, é o seguinte, que tu tem que pedir consentimento para a mulher para sair com ela e para fazer tudo lá no ato sexual, etapa por etapa tem que ficar pedindo consentimento, como na hora de sair do relacionamento, de dizer tchau, de não querer mais sair com a mulher, tu tem que pedir permissão para ela. Tu tem que ser um bom escravo e tu tem que pedir permissão para sair.
Porque se ela estiver esperando mais de ti, quiser te ver mais vezes, quiser ter um relacionamento contigo, quiser morar contigo, e tu não quiser, e tu quiser dizer não, tu tá fudido, tu pode correr o risco de sofrer uma acusação. É que nem uma vez uma história muito engraçada que eu escutei de um cara que estava se relacionando com uma mulher violenta, bipolar e tudo mais, e parece que eles estavam morando junto. Eu não lembro se estavam casados ou era só uma união estável morando junto. Quando ele foi cair fora do relacionamento, ele não conversou com ela, ele não pediu permissão para ela, porque ele sabia que ela podia fazer um barraco, podia ligar para a polícia, podia rolar uma Maria da Penha, ele podia acabar indo parar na prisão e tudo mais. Eu acho que eles não tinham filhos, então por isso ele pôde fazer essa manobra. O que ele fez foi o seguinte: durante a semana, num horário que ela estava no trabalho dela, ele chegou em casa, pegou as coisas dele, colocou numa mala e caiu fora. Simplesmente, ó. Então, numa dessas, se essa ideia que foi colocada em ação nesse artigo começar a se propagar, pode ser que a única alternativa seja essa, entendeu? Então é aquela, tu tem que ser um bom escravo, cara. Tu tem que pedir permissão, tu tem que só dizer sim e não ouse dizer não, tá ligado? E se for dizer o não pra tentar terminar o relacionamento, tu vai ter que se curvar, baixar a cabeça, se ajoelhar e pedir permissão pra mulher pra ela deixar tu sair desse relacionamento, mesmo que seja um relacionamento casual de 1 ou 2 noites, mas tu vai ter que pedir permissão pra sair do relacionamento, porque se tu sair desse relacionamento de uma forma que chateie uma mulher, pode ser considerado um crime de violência sexual e a tua vida pode ser destruída. Coisa boa, né? Viva a humanidade, viva o feminismo, viva o voto feminino, que coisa boa, que coisa boa.